Fala pessoal, vamos aqui a mais um vídeo no canal. Que vídeo, Matheus? Digamos que um pequeno vídeo para um grande homem, menino bom. Pois hoje eu estou trazendo aqui para vocês a minha grande preciosidade do ano passado, Osama Rank. E claro que eu não deixaria o meu rei com apenas um vídeo hoje, né? Assim que esse vídeo acabar, corre lá pro canal secundário que já vai estar saindo um videozão novo para vocês. Osama Rank, como o próprio nome já diz, né, fala sobre o mundo onde existe um ranking dos reis mais picas, e o nosso protagonista é um jovenzinho que sonha em se tornar o top 1 desse ranking. Aparentemente mais um anime com a premissa do quero ser o maior de todos, e se você olhar por trás, tão fora do padrão, que parece até que saiu de um livro infantil, você se questiona o que diabos esse anime tem demais. Foi exatamente isso que eu pensei quando vi o pessoal recomendando ele pra mim, ainda mais porque o seu White Studios, que largou Shingeki pra focar em anime original, pegou o mangá dessa obra para adaptar para anime. Então já fiquei como? Anime original, né, seu White Studios? Entendi. Essa modinha do anime tem um traço diferente para ser endeusado. Olha esses personagens aí, duvido que isso seja bom. Boji-sama, eu ofereço minha vida por ter duvidado de você. Meus amigos, com esse anime eu cheguei a uma conclusão. Quando o White Studios pega uma obra que o protagonista é um gigante, pode ter certeza que o anime vai ser foda. Com esse anime aqui não foi diferente. Acho que o que me afastou inicialmente de Osama Rank foi a questão do traço. Parece até que saiu de um livro infantil, como falei antes, só que quando você pega pra ver mesmo, tu nota que é uma obra com muitos plots sérios e alguns até pesados. Tipo Madoka Mágica, Matheus. Muito longe desse, menino bom. É uma história que tem sim seus momentos pesados e bizarros, mas que nunca deixa de lado a sua principal característica. Very cult characters. Aqui acompanhamos a história do nosso menino Boji, o jovem príncipe e futuro herdeiro do trono do seu pai, o gigante rei Boss. Logo no início da história temos o encontro do nosso príncipezinho aí com uma espécie de criatura da sombra chamada Kage. A criatura acaba confrontando o Boji porque ele meio que ignorou o Kage falando. E é no momento que ele pressiona o Boji para falar que descobrimos com o nosso príncipezinho aí, vamos falar alguma coisa. Acontece que o nosso menino Boji é surdo, além de ter nascido com nanismo, sendo filho de dois gigantes. O Boji é carisma puro, um personagem que te conquista sem dizer uma única palavra. A propósito, o primeiro trabalho nos animes da dubladora do Boji foi em Osama Rank. Isso só mostra o talento dela, porque, pô, o Aeua do Boji me fez sorrir e chorar mais do que muito anime de drama por aí. Na minha opinião, os dois primeiros episódios são perfeitos, eles aprofundam bastante nesses dois personagens, deixando qualquer um apaixonado e bem conectado com a história dos dois, como por exemplo o Kage, que à primeira vista é apresentado como ladrão arrogante. Mais tarde acabamos de descobrir que ele passou por um grande trauma na infância dele, tendo assistido o massacre do seu clã e até da sua mãe por conta de uma conspiração do reino que eles serviam. E isso é uma parada muito foda do anime. Em pouco tempo de tela ele já vai e faz a gente se relacionar fácil com os personagens. Sério, em meio episódio uma poça de lama vira um dos meus personagens favoritos. O Kage, mesmo após ter tido tantas perdas e passado por tantos traumas, ainda assim ele começa a se preocupar com Boji, tanto que ele passa a segui-lo durante o seu dia para ver quais dificuldades ele sofre, e realmente não é fácil. Apesar de príncipe, o Boji é zoado não só pelos moradores do reino, como também pelos próprios soldados do castelo. Eles chamam o garoto de vergonha, já que ele é o próximo na linha de sucessão ao trono. Eu esqueci de citar, mas o Boji tem um irmão mais novo, o príncipe Daida. Ele é filho do segundo casamento do rei Buzz, pois a mãe do Boji morreu pouco tempo depois dele ter nascido, e o Daida é o favorito da galera. Menino de ouro, forte, ágil, narizinho empinado, voz do dublador do Eren, um príncipe muito mais favorável a virar o rei do que o seu irmão, que não consegue empunhar nem a mais leve das espadas. Pra você ter ideia, nem o professor do Boji, Domas, bota fé no menino e até chega a ver no Daida um rei muito melhor do que o seu próprio pupilo. Mas foi durante um duelo contra o seu irmão que o Boji surpreendeu a todos nós. Tadinho, vai apanhar tanto. Sim, parece que o Boji pegou todos os seus pontos de habilidade e tacou tudo em agilidade, pois o que ele não tem de força física, de velocidade, o menino tem de sobra. Ainda assim, o nosso gentil Boji não consegue machucar os outros, e foi devido a esse ponto fraco que ele acabou apanhando brutalmente do seu irmão. Sério, mano, dá muita dó do bichinho chorando indo na cama e depois ele levantando para tentar segurar uma espada de verdade com as mãos, para provar pelo menos para si mesmo que ele não é o fraco que todos tanto chamam. E é nesse momento que o Kage, depois de ter visto tudo que o Boji passou, chega de surpresa na frente dele e fala uma coisa bem simples, mas que para o Boji é o suficiente para ele encher os olhos de lágrimas. O vencedor daquele duelo foi você, Boji.
Ele elogia o protagonista, falando que o estilo de luta dele é incrível e quem discorda disso tem que mais se lascar, e que a partir de hoje o Kage quer estar sempre ao lado do Bojji para ajudá-lo a realizar o seu sonho. Eu nem preciso falar que foi aí que eu não tanquei, né? Puta que pariu, velho. Quando o Bojji começa a chorar feliz por uma pessoa apoiar ele, na moral. Depois de anos do fim de Naruto, eu novamente voltei a torcer pelo sucesso de um personagem fictício como se ele fosse real. Agora eu quero mais que tudo que o Bojji realize seu sonho. E veja só, pra nossa alegria, o pai dele morre logo no começo do anime. Aê! Porém, enquanto o testamento ainda era lido e o luto mal tinha chegado no coração da corte, um enorme sentimento de medo começa a percorrer todo o salão, pois surge do corpo do falecido rei uma figura gigantesca e aterrorizante, o próprio cão, meus amigos. Esse bicho medonho aí surge do corpo do falecido rei, aponta pro Bojji e do nada caçoa do garotinho. O que isso significa? Ainda não sabemos, já que o bicho some na mesma hora. E apesar do rei ter colocado no seu testamento que ele queria que o Bojji fosse o seu sucessor, a rainha se juntou com os demais membros da corte e fez uma votação ali que terminou com Daida sendo escolhido para ser o próximo rei. Que arrombado chamou aí, hein, Matheus? Olha a boca, menino Ban. Se tem uma coisa que o Osama Rank faz bem, é beitar a gente com relação a personagens que não são o que são. Por exemplo, você começa o anime achando que a rainha é mais uma madrasta malvada, sabe? Mas no fim, ela só fez isso porque tinha medo da pressão do reino nas costas do Bojji. Outro personagem, Bebin, um membro dos quatro grandes, que é o quarteto dos guerreiros mais picas do reino. Quando o Kage saiu do castelo, depois daquela linda cena do segundo episódio, o Bebin foi lá e capturou ele. Novamente você aí, um ser humano cheio de preconceito, já vai julgando o cara. Ainda mais porque depois disso o Kage simplesmente some do anime. Mas não julguem o Bebin ainda, pois o cara é firmeza. Apesar de ter olheiras e falar com as cobras, o cara é gente boa. Já que não poderá ser rei, o Bojji decide que irá sair pelo mundo em uma aventura, buscando ficar mais forte para enfrentar aquele bichão bizarro lá, ou tentar reencontrar o seu amigo Kage. E após muita insistência, a rainha permite que ele siga numa viagem, porém ele será escoltado pelo seu mestre Domas e Rokuro, um soldado que se voluntariou para essa missão. E com isso, o nosso protagonista coloca a mochila do lado e veste a sua capa da tropa de exploração, para assim sair na sua jornada de aventureiro. Esse arco é muito bom porque ele entra mais a fundo nos mistérios daquele mundo, como por exemplo os mistérios do Osama Rank. Quando um rei chega no top 1, ele acaba tendo o direito de escolher um tesouro do cofre sagrado, e segundo a lenda, todos que acessam esse cofre aí sempre escolhem o mesmo tesouro. Que tesouro é esse? Ainda não sabemos. A única coisa certa é que quando os reis tocam nesse tesouro, ou eles desaparecem ou ficam completamente loucos. E por coincidência do destino, o Bojji durante a sua aventura acaba caindo no covil de um desses reis loucos por aí. O cara praticamente mora sozinho na floresta e por esse motivo chamaremos ele de o Rei da Floresta. Essa parte é mal bizarra porque o rei mostra pro Bojji uma entidade no céu que suga a alma dos animais mortos e depois devolve para a terra novos animais vivos. Ele fala que aquele é o ciclo que faz com que os caçadores nunca passem fome, e ele até chega a ensinar o Bojji a dancinha do agradecimento, que eu vou confessar aqui que foi uma das minhas cenas favoritas do anime. A musiquinha é mal viciante e o Bojji dançando é a coisa mais fofa do mundo. Muito obrigado. Mas como eu disse, essa parte também é mal bizarra porque quando eles acabam de comer a carne do animal que tava assando, o Rei da Floresta olha pro Bojji e diz: será você a minha próxima caça? Meu Deus, ainda bem que o Domas tá aí pra defender o Bojji, Matheus. Ainda bem, né, menino bom? Imagina se o Domas não tá com o Bojji nessa viagem aí. Ele não ia conseguir empurrar o protagonista dentro de um buraco em chamas pra matar ele. É o quê? Não julgue os personagens pela capa, menino bom. Ele jogou o protagonista de um penhasco, como é que eu não vou julgar o cara? Mas é aí que está a questão, menino ban. O grande ponto dessa questão é quem ordenou que o Domas executasse o Bojji: o próprio irmão do protagonista, Daida. Aqui temos o grande causador do caos no anime todo, o espelho. Esse espelho falante vem acompanhando Daida desde a sua infância, foi um presente do seu próprio pai, e por acompanhar o garoto desde a sua infância, isso acabou tornando o espelho alguém bem influente na cabeça do garoto. Ela sempre bajulou ele bastante, falando que ele seria o maior dos reis, e mimado do jeito que ele é, até mesmo quando ela sugeriu que ele eliminasse o Bojji por ser uma ameaça ao trono, o garoto nem pensou duas vezes e já ordenou ao Domas essa missão
missão. Tanto que quando o Daida faz o teste de avaliação para saber qual é o rank dele, tipo, quando um novo rei assume o trono de um reino, a organização do Osama Rank manda um avaliador para ver qual vai ser a colocação daquele determinado rei. O rei Buzz, por exemplo, ele era o top 7 do rank. Só que quando o Daida fez o teste, ele acabou ficando em 90º lugar. Por causa disso, o Daida fica muito frustrado e vai correndo para confrontar o espelho, porque ela disse que ele seria mais forte que seu pai. E é nesse momento que ela leva ele até uma câmara secreta do castelo, um lugar que é um verdadeiro frigobar de monstros. Quer dizer, só monstros não, pois entre as centenas de monstros congelados se encontrava o corpo do falecido rei Buzz. Espelho, o que é? Disse alguma coisa, Daida-sama? Por que diabos tu tá batendo meu pai no liquidificador? O quê? Seu pai tá com dó? Pronto, príncipe Daida. Pera, eu vou tomar essa vitamina do meu pai? Meu Deus, Daida-sama, eu nunca daria algo assim para o senhor bebê. Ah, bom. Na verdade, eu vou fazer a vitamina do seu pai virar um ovo, depois vamos tacar luz nesse ovo para nascer um pássaro pica que crescerá rapidamente em alguns segundos, para depois decapitarmos ele e tirarmos da cabeça dele todo o seu sangue para o senhor bebê. Mas é lógico que o Daida não ia confiar numa proposta dessa, né? Pô, mimado do jeito que ele é, nem remédio amargo ele deve tomar. Imagine o sangue desse bicho aí. Mesmo com o espelho falando que se ele beber aquele líquido, ele conseguirá a força do seu falecido pai, o garoto não quer nem saber, ele recusa de todo jeito. Mas após receber a ajuda de Apias, um dos 4 grandes que revela conhecer a pessoa dentro do espelho, uma mulher chamada Miranjo, aparentemente ele tem uma dívida com ela, uma gratidão, e por isso ele acaba deixando o Daida inconsciente e força o garoto a beber o sangue do bicho lá. E assim que o Daida acorda, é revelado pra gente o verdadeiro plano da Miranjo todo esse tempo. Entendo. Eu sacrifiquei mais um filho meu. Não é possível! Sim, o líquido não deu apenas ao Daida a força do seu pai. Na verdade, ele reencarnou a alma do próprio Buzz no corpo do próprio filho. Pera, Matheus, eu não tô entendendo mais nada aqui. Aparentemente o Buzz e a Miranjo têm uma ligação há um bom tempo. E quando ele capotou, parece que ela planejou reencarnar ele no corpo do seu segundo filho. Mas o que o Buzz tinha a ver com isso, Matheus? Pois é, menino bom, ainda não sabemos o que ele quis dizer com sacrifiquei mais um filho meu. Mas falando nisso, por um milagre, o nosso protagonista sobreviveu à queda daquele buraco. E o nome desse milagre, vocês já sabem bem qual é. Sim, o nosso menino Kage retornou ao anime. E na moral, essa surpresa foi tão boa que eu vi o resto dessa cena aí com um sorrisão no rosto. O reencontro dos dois é muito emocionante, afinal o Boji parecia completamente sozinho, sem qualquer aliado depois de tudo. E do nada, o Kage apareceu e se mostrou estar protegendo o protagonista durante toda a sua viagem. Essa é a minha cena favorita do anime todo. E vocês acham que eu tanquei um negócio desse aí? O arco do treino no submundo é de longe o que eu mais curti nessa primeira parte do anime. Nele o Kage disse que o Bebin pediu para que ele protegesse o Boji. Eu falei, o cara tem olheira, mas é firmeza demais. E ele também pediu para que ele levasse o protagonista até um conhecido dele que mora no submundo, pois segundo ele, o mesmo pode tornar o Boji um grande guerreiro. No meio do caminho eles são parados pelos guardas do submundo que levam eles até o seu rei, Desora, o top 2 do Osama Rank. Pois é, esse cara deve ser forte pra caralho, pra estar quase no primeiro lugar. Inicialmente o Kage acha que o rei é o homem que eles estão procurando, porque ele lembra vagamente que o nome do conhecido do Bebin começava com Des, mas após terem sido expulsos do castelo, o capitão da ordem do submundo, que é tipo a ordem de cavaleiros mais pica daquele mundo, ele explica que o rei expulsou eles porque o Kage confundiu ele com seu irmão mais novo, o Despa. Despa inicialmente analisa o Boji e de acordo com ele, o mesmo nasceu com um dom especial que faz ele ver a qualidade das pessoas, e quando ele vai ver a força do protagonista, não existe. Não é que o Boji não tem força, é que ela simplesmente não existe, como se isso tivesse sido tirado dele desde o seu nascimento. A revelação acabou abalando nosso pequeno Boji, mas o Despa vem até ele e diz que mesmo que ele não tenha força física nenhuma, o garoto ainda tem muito potencial nos seus outros atributos, e por isso ele aceitará treinar o nosso protagonista. Está em um dos poucos arcos de treinamento que eu não achei chato. Despa também, com o passar do tempo, se mostra ser um cara muito carismático e pura comédia. Confesso que por muito tempo eu achei que ele estava enganando os protagonistas, porque, pô, velho, o cara é mó ganancioso e ainda por cima chegava todo dia do bar com a cara toda lascada de porrada. Como que ia acreditar que esse cara era o mestre mais pica do mundo? E após um longo treino, o nosso menino Boji acabou dominando completamente a arte de Despa. Eles saem até para comer um pouco, para comemorar esse momento, e no meio da refeição aparecem uns bichos aleatórios insultando eles. Fala aí, carinha.
Eu esqueci, né? Você não fala. Desgraçados, como ousam zoar o Boji? Pera, o Despa-sama também está parado ali, mesmo com eles insultando o Boji. Entendo. Pessoas bem treinadas devem ter um controle emocional muito grande, né? Vou fechar até meus olhos aqui e fingir que não tô vendo. Cara de camelo. Pode insultar meu pupilo, mas se você me insultar, eu quebro sua cara. Devia ser o contrário, porra. E é nessa briga de bar que conhecemos o resultado do treino do nosso protagonista. Boji puxa sua espada, que revela ter a lâmina agulha, que é perfeita para alguém sem força física como ele. E quando o cara avança para cima do protagonista, sim, meus amigos, com apenas uma cutucada, o nosso menino Boji nocauteia o cara sem dó. A princípio parece que o protagonista capotou o cara, mas não. O Despa explica que o Boji usa a própria força do inimigo para compensar a falta da sua, e que ele tocou os pontos fracos do inimigo, fazendo ele desmaiar. Em outras palavras, o nosso menino Boji pode vencer seus inimigos sem matá-los. Mas ao mesmo tempo, o Boji tem a habilidade de ceifar a vida de qualquer inimigo que ele quiser da maneira mais dolorosa possível. Ao mesmo tempo que rolava o treino do nosso protagonista, o Despa acaba percebendo que vários criminosos presos no seu reino haviam sido libertados por alguém. Com isso, ele reúne toda a ordem do submundo e diz que todos os fugitivos estão atualmente no reino de Boss, e por isso eles devem ir agora mesmo para capturá-los logo. Com o fim do treino, chega o momento da despedida. Essa cena é bem marcante porque o Despa fala uma coisa bem bonitinha pro Boji. Boji, talvez o seu medo de machucar os outros não seja uma fraqueza, mas sim a sua força. Por isso, Boji, ame você do jeitinho que você é. Despa-sama, aceite minha vida por ter duvidado de você. E já que o objetivo dos protagonistas e da ordem do submundo é ir para o mesmo lugar, os dois pegam a carona com a caravana dos soldados do capitão e agora seguem às pressas para o reino de Boss, pois os criminosos não só foram para lá, como também assumiram o controle do reino. O anime fez uma pequena pausa com o fim da primeira parte, o que só me deixou ainda mais hypado para a segunda parte. E uma das grandes dúvidas que vem na cabeça da gente quando o anime vai ter mais de 20 episódios e ele chega no meio da temporada é como vai ser a segunda abertura. E para mim, que já gostei muito da primeira por ser calminha e passar um clima tão bom, eu pensei que o White Studios não ia conseguir me conquistar de novo. Na moral, é impossível eles fazerem uma abertura mais viciante que aquela primeira. Zembu, carai! Witch-sama, aceite minha vida por ter duvidado de... Alguém segura aquele cara, pelo amor de Deus! O que o White Studios fez, velho? O clima dessa abertura é único, dá até um contraste monstruoso com a primeira, que era toda fofinha, né? Combina totalmente com o que o Osama Rank é. A capa entregava que ia ser um anime fofinho, tipo a primeira abertura, mas no fim, ele é o que essa segunda abertura entrega pra gente. Uma fodendo aventura épica. Bem como vimos mais cedo, o reino de Boss está com sérios problemas. Não basta Namiranjo durante esse tempo ter tentado capotar a rainha Rin, agora ela trouxe os piores criminosos do submundo para assumir o controle do reino e inclusive chegar a prender o Boss, que parece que gosta tanto dela. Claro que desses criminosos aí de importante mesmo só vale ressaltar dois. O primeiro é Kingbo, ao que tudo indica ele era o rei do reino de Bo, um reino que já encontrou a sua queda no anime, e o importante desse cara é na verdade o pai dele. O flashback mostrou que o pai dele foi um rei que alcançou o top 1 do Osama Rank, só que depois que o velho foi lá e tocou no tesouro sagrado, ele retornou para o reino e massacrou praticamente todo mundo, sendo Kingbo um dos poucos sobreviventes. Agora dei uma boa olhada no pai do Kingbo. Ele não tá lembrando alguém não? Pois é, o rei louco da floresta. Será que aquele maluco que o Boji encontrou no começo do anime é o pai do Kingbo? Sabemos. E o outro criminoso, esse sendo o principal antagonista dessa segunda parte do anime, Ouken, o rei da espada do submundo. Ele é o principal motivo do rei Despa e o Despa estarem vindo pessoalmente ao reino de Boss. Afinal de contas, ele é o irmão mais novo dos dois. Aqui entramos numa parte muito da hora do anime, que é a história dos três irmãos do submundo. Despa e Ouken são semideuses, filhos de Saturn, um deus antigo que governava o submundo. No passado, esses três travaram uma longa batalha contra o seu pai, um tirano do submundo que cometeu atos cruéis em busca da sua imortalidade, e no fim da guerra, o deus tirano foi destronado e o filho mais velho se tornou o novo rei do submundo. Despa foi o filho que herdou a maioria dos poderes do seu pai, sendo o principal deles a habilidade de lançar raios poderosos nos inimigos. E enquanto Despa herdou apenas aquela habilidade de análise
análise foda dele, o Oaken acabou nascendo com praticamente nada do seu pai. Digamos que ele era o mais humano dentre os irmãos, tanto que ele era o mais gentil e honrado dos três. Bem, até aquele dia, né? Ao fazer 25 anos, Oaken despertou a habilidade tão sonhada pelo seu pai, a imortalidade. Uma habilidade que aos poucos ia consumindo a sua humanidade, tanto que em seus últimos dias de sanidade, tudo que ele mais pediu ao seu irmão mais velho foi que o mesmo não o deixasse virar algo que ele não era. Infelizmente, a imortalidade subiu a cabeça do Oaken e aquele homem gentil e honrado do passado se tornou um homem sádico e sanguinário. Infelizmente, o único jeito de parar ele era com a habilidade mais poderosa do Deshua, os raios. Inclusive tem uma referência muito foda a isso na segunda abertura, onde mostra o Deshua chorando porque o único jeito de parar o seu irmão é machucando com os seus raios. Inclusive foi aí que eu simpatizei de verdade com o Deshua. Inicialmente eu achei que ele era só um reizinho orgulhoso, sabe? Mas não, o cara é muito firmeza que nem o Despa. Eu só não simpatizei muito com o Oaken porque, né, psicopata é meio difícil, né? Além disso, eu gostei muito dessa mitologia do submundo. Não, na verdade eu gostei muito foi da mitologia toda de Uzumaki, que é muito foda. Como eu disse, o Oaken acaba se tornando o grande antagonista dessa segunda parte do anime. Ele trai o próprio grupo de criminosos e quase extermina um vilarejo próximo do castelo. Se o Despa não tivesse chegado a tempo. O Despa para o cara? O cara é mais chaco de pancada do anime, Matheus? Ah, menino bom, é porque você não conhece a lendária técnica do príncipe Despa. Trovoada via zap. Irmão, manda um raio aí pra nós. Mando. Thundercloud! Aparente o Despa e o Deshua podem se comunicar à distância através do cochicho. Então quando ele tá com algum problema, ele só manda um zap pedindo um raio e o Deshua vai lá e manda pra dar aquela fortalecida. Enquanto rolava tudo isso, o Boss, no corpo do filho, simplesmente não tomava nenhuma atitude. E aqui está um dos pontos que mais pecaram nessa segunda parte do anime. O relacionamento do Boss com a Miranjo. Eu fiquei confuso em todos os sentidos com esses dois. Eu não sabia o que ele queria, eu não sabia o que ela queria, eu não sabia o que eles estavam pensando. E por muitos episódios eu esperei que havia uma explicação ultra mega complexa, quando na verdade todo esse caos foi só por causa de um rolê. Boss conhece a Miranjo desde que ela era criança. Ele teve um desentendimento no passado com o pai dela, que acabou por capotar o cara, coisa leve. E por ter deixado ela sem o pai, o Boss passou a zelar tanto pela esposa quanto a filha do cara que ele capotou. Acontece que houve um massacre com o povo da Miranjo, uns aliados acabaram traindo eles e fizeram aliança com os deuses. Os deuses em Uzumaki são tipo uma raça super poderosa que escravizava a humanidade. Inclusive o pai do Deshua chega até a aparecer num flashback ao lado dos outros deuses. Mas felizmente o Boss conseguiu chegar a tempo para salvar pelo menos a Miranjo e ele massacrou todo o reino com os traidores lá. A partir daí o Boss partiu uma longa viagem com a Miranjo, mostrando todas as partes do mundo para a garotinha, com a esperança que ela pudesse sorrir novamente um dia. E foi aí que começou a admiração da Miranjo pelo Boss. Ela passou a querer mais que tudo que ele realizasse as suas ambições e com certeza a maior delas era derrotar os arrombados dos deuses. Algo que parecia bem impossível porque o Boss já partiu para um x1 com um dos deuses e ele levou uma surra colossal e foi nesse momento que a Miranjo quebrou uma importante promessa. É aqui que entra um personagem chave em Uzumaki, o demônio. Quando a Miranjo conheceu ele era apenas uma criancinha inofensiva, sabe? A raça dos demônios também é uma espécie de deuses e a sua principal função no mundo é realizar qualquer desejo que os humanos peçam a eles. Claro que isso tem um efeito colateral, o demôniozinho até chora pra Miranjo falando dele, pois a cada desejo que o demônio realiza, mais monstruoso ele vai ficando. E foi aí que a Miranjo, para tentar confortar o demôniozinho, chegou pra ele e disse que pelo menos ela jamais iria pedir nada a ele. Mas por causa de macho, Boss pediu para que o demônio tornasse ele o homem mais forte do mundo e o demônio disse que para isso, como efeito colateral, o gigante iria viver pouquíssimo tempo de vida e também que ele teria que ter um filho para que ele pudesse extrair a força dele e transferir para o Boss. E se você já ligou os pontos, deve ter notado que esse filho é o Boji. Por esse motivo, nosso protagonista não tem força física alguma, porque ela foi extraída dele no momento do seu nascimento. Após isso, o Boss se torna o homem mais forte do mundo e ele simplesmente massacra o deus que deu a surra nele sem nenhuma dificuldade. E, inclusive, a raça dos deuses no tempo atual do anime já é considerada uma raça que foi extinta. Embora eu tenha uma teoria que a história não é bem assim, lá pro final do vídeo eu falo mais porque eu vou falar um pouco sobre o mangá. Mas em suma,
esse é o resumo da novela do Bozo com a Miranjo. Depois disso ela se aliou com o reino inimigo pra capotar a mãe do Boji, e depois, como o cara tinha a maldição de morrer depois de um tempo, né, ela fez ele se casar de novo, ter o Daida, pra usar o corpo do filho como receptáculo da alma do Bozo. E o motivo do Bozo não ter reagido a todas essas cagadas da Miranjo foi porque ele a considerava pacas, tá ligado? Se o motivo dela fazer tudo isso fosse um pouquinho mais aceitável, ou o Bozo fosse um pouquinho mais preocupado com a sua família, porque tipo, beleza que ele tem um sentimento de proteção e culpa pela Miranjo, isso eu consigo entender de boa, mas tirando ela, o resto da galera, até os próprios filhos dele, ele não parece ter o mínimo de consideração familiar, sabe? Tipo, Osama Rank tem tanto personagem com história foda, com um desenvolvimento tão da hora, alguns até eu não gosto, sabe? Mas eu sei o valor deles. O Daida, que ficou preso na escuridão depois do Bozo ter tomado o corpo dele, foi muito bacana ter visto aquele mimado do começo do anime se tornando alguém mais decente depois do isolamento, sabe? Outro desenvolvimento foda, o Domas corta o braço dele por penitência por ter jogado o Bozo num buraco lá. Eu não gosto dele, sabe? Eu não perdoo o que ele fez. Mas eu entendo que o desenvolvimento dele e do Daida foi muito da hora. Porra, velho, até o figurante aleatório que enganou o Kage lá na infância dele, o cara teve um arco de desenvolvimento muito mais decente que o Bozo e a Miranjo. Durante esse arco rolam umas tretas cabulosas com o Oaken, onde ele chega até a quase capotar o Boji e o Despa. Nisso o Kage engole o cavaleiro pra tentar parar ele, mas daí o Oaken vai e esfaqueia a nossa sombrinha, né? E capota ele. E aí temos uma das cenas de passada de pano mais cara de pau dos animes. No outro mundo, a Miranjo vai impedir que o Kage passe para o mundo dos mortos. Nessa parte do anime ela meio que tá começando a simpatizar com os protagonistas, sabe? E lá ela reencontra a mãe do Boji, que não perdoa ela, mas meio que dá uma passada de pano legal, sabe? Assim, pra mim foi uma das cenas mais sem sentidos, assim como toda a cena que envolve o Bozo e a Miranjo, né? Porque, pô, velho, quando eu lembro da cena da morte da mãe do Boji, o sangue dela caindo num bichinho, velho, aquilo é de uma frieza tão grande. Aí não dá, velho. Eu só não odeio essa cena no outro mundo, porque tem a parte que o Kage se despede da mãe dele, né? Aí, tipo, não tem como odiar essa cena. Por isso eu não tenho problema nenhum de vir aqui e dizer que sim, um anime que era nota 10 pra mim, pode sim cair a sua nota. Porque o fanboyismo não deve controlar nossas opiniões. Tranquilamente eu digo que o Osama Rank, que era nota 10, desceu pra 9,999. Fanboy pra caralho. Eu confesso que só não odeio o Bozo no final, porque ele pelo menos faz algo útil, que é dar um fim ao Oaken. Oxi, como ele deu um fim a um cara imortal, Matheus. Ah, menino bom, foi bem simples. Ele o esmagou com um porrete e depois catou os cacos dele, espremeu até fazer uma bolinha, depois tirou uma fodendo rocha de dentro do chão, abriu um buraquinho nela, tacou o Oaken bolinha dentro dela, tapou os buraquinhos com as pedrinhas e selou ele. Caraca. E com o Oaken fora de cena, finalmente temos a cena da luta do Bozo com o nosso menino Boji. Oxi, jurava que o Deshu era quem ia lutar contra ele. O Deshu até chegou a chegar no reino, só que quando ele cruzou com o Boji... Irmão, é o seguinte, tô aqui com o seu pupilo que tá querendo impedir que eu vá lutar contra o Boji. Dá pra eu vencer ele? Tu vai levar um couro... Porra, desse tamanho. Um couro do caralho. Por causa disso, o Despa vai embora e deixa pra o Boji a missão de derrotar o Bozo e a Miranjo. E o Despa e o capitão ficam lá pra aguardar o momento que o demônio irá aparecer. E pra que eles querem mexer com aquele bicho, Matheus? É porque o Despa quer pedir ao demônio que ele faça o Oaken voltar ao normal. A luta do Boji contra o boss é um negócio de outro mundo. Aquela parada do Boji pequenininho, lascando com o pai dele, que é um fodendo gigante, foi muito foda. A única parte que eu não gostei foi que foi uma parada metafórica, né? Porque o Bozo lutou com o corpo do Daida. Eu preferia que, sei lá, ele tivesse ficado gigante do nada e tudo aquilo tivesse sido real, sabe? Mas mesmo assim foi muito foda ver o Boji vencendo seu pai sem precisar da força que foi roubada dele. No fim, o Bozo finalmente sai do corpo do Daida, fazendo o garoto finalmente retornar para o anime. Como disse mais cedo, durante todo esse tempo o Daida estava isolado dentro do corpo lá, né? E quando a alma da Miranjo e do Bozo partem dessa pra melhor, o demônio acaba surgindo. Mas antes que o Despa pudesse pedir o seu desejo, o Daida pede o dele: traga a Miranjo de volta à vida. Mas aí você deve estar se perguntando: oxi, por que ele pediu para reviver a mulher que prendeu ele? Mãe, aquela é Miranjo, a mulher que me prendeu na escuridão. Hein? A amante secreta do papai. Que? A causadora de toda a desgraça desse anime. Dorothy, traga a guilhotina! E a mulher que quer me casar.
E com o fim de toda essa treta, o reino de Boss finalmente fica em paz e o nosso menino Bojji finalmente consegue a coroa que ele tanto sonhou. Porém, ele toma uma nova decisão: ceder a coroa para o seu irmão Daida e partir junto com Kage em uma jornada para ele mesmo fundar o seu próprio reino. Eu gostei demais de Osama Rank, como eu disse, foi o melhor anime do ano passado para mim. Eu amei como todo o universo dele é muito rico e mesmo com o fim dessa treta no reino de Boss, eu estou ainda mais hypado para ver os outros reinos, o retorno dos personagens que sumiram da história e não apareceram ainda, e as aventuras que o nosso menino Bojji e Kage irão enfrentar. Mas como eu disse, como Daida não deixou o Desu para fazer o seu desejo, como o Desu irá reagir a isso? É por isso que agora eu quero falar um pouco sobre o mangá de Osama Rank com vocês. Digamos que esse aqui é um bônus meu para vocês. E não precisa se preocupar, pois infelizmente o mangá ainda tem muito pouco conteúdo para a segunda temporada. Então você não vai levar uma caralhada de spoiler, só a resposta para o que aconteceu no final da primeira temporada. O Desu se tornando o top 1 do Osama Rank. E em suma, o Desu partiu para o seu plano B para curar o seu irmão Oken. Após ter alcançado o top 1, ele aceitou ir até o cofre sagrado do Osama Rank para escolher o tesouro que pode realizar qualquer desejo. E agora é onde eu entro naquilo que eu falei mais cedo, da teoria dos deuses ainda não terem sido extintos. Quando o Desu entra no cofre, ele nota que tem umas pessoas olhando ele por trás de um vidro. Então a minha teoria, e eu acredito que é a teoria que a maioria deve ter pensado também, é que os deuses não foram extintos, mas que na verdade eles criaram o Osama Rank como uma praga para exterminar a humanidade. Lembra do tesouro que enlouquece os reis? Então, eu acredito que os deuses, vendo que seriam completamente aniquilados pela humanidade, eles criaram o Osama Rank para reunir os humanos mais poderosos e através da loucura do tesouro amaldiçoado, fazer a própria humanidade se autodestruir. Se isso é verdade, só saberemos no futuro. Mas no fim, o avaliador do Osama Rank disse que tem mais um tesouro que o Desu pode usar para realizar seu desejo, e é aí que eles param de frente para nada mais nada menos do que uma garotinha demônio. Ou seja, para curar o Oken, o Desu irá transformar uma garotinha em um demônio macabro. E agora fica a dúvida, né? Qual será o desenrolar dessa história? Tem como fazer 2 desejos não, campeão? Lamento, majestade, mas só pode pedir um desejo. Aí é muito complicado.